Graça e paz, queridos irmãos, amigos, seguidores. Então, vindo aqui esclarecer, né, sobre o assunto da postagem que eu fiz aí. Eu estou bem, eu estou firme na rocha que é Jesus, mas também eu quis compartilhar um momento de fraqueza, porque muitas pessoas vêm na rede social postar coisas quando tudo tá bem, quando tudo tá brilhante, quando a pessoa tá maquiada, ou quando a pessoa tá bem vestida, ou quando depois do treino sai da academia. E eu senti de postar um momento de dor, não para acusar ninguém, não para tentar também me colocar como vítima, mas sim para dizer que a gente tem que se humilhar não para o homem, mas se humilhar para Deus. Mas muitas das vezes, querendo ou não, a gente vai ter que se humilhar para o homem. Por quê? Porque se o inimigo utilizar alguém para te ofender, para te afetar, e você não tiver palavras sábias para e uma postura para poder rebater aquela pessoa que está sendo usada por Satanás, pelo diabo, ou pela arrogância, ou pela prepotência, a gente vai acabar se tornando igual à pessoa que a gente diz não ser. E não se trata de posição sexual no que eu estou dizendo. Se trata de um ensinamento que Jesus deu na cruz, quando ele estava sendo crucificado. Nos seus últimos fôlego de vida, Jesus disse: Pai, perdoa eles, aqueles que estavam crucificando, matando Jesus. Jesus virou e disse: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então, eu quis trazer isso, por quê? Porque muitas das vezes na minha vida no passado, quando as pessoas me olhavam, eu já falava: quem que está me olhando? Perdeu alguma coisa em mim? E hoje eu tenho chorado sozinho no meu quarto, eu tenho buscado ao Senhor e eu tenho tido assim um controle, sabe, mental, e um controle de personalidade, porque a gente não pode se basear naquilo que aprendemos com pessoas da terra. A gente tem que se basear nos ensinamentos de Cristo. E a palavra diz: ele é manso, humilde e bom. Então, assim, não é sobre posição sexual. Eu não estou sendo a vítima que está reclamando porque eu não estou conseguindo vencer. Não, eu estou muito bem, muito feliz com Jesus. Eu não tenho saudade, eu não tenho falta, eu não quero aquela vida para mim. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Porque eu creio que eu tenho que seguir os passos de Jesus. Então, assim, as pessoas que não estão interpretando ou conseguindo interpretar, porque às vezes também eu sou um pouco leigo na escrita, eu sou melhor um pouco falando, sei também que tropeço nas palavras às vezes, mas o apóstolo Paulo disse: sei que não estou pronto, mas não vou desistir. Pedro não tinha nenhum estudo. Pedro era pescador, mas foi o único dos discípulos de Jesus que conseguiu dar 2, 3 passos em cima do mar. Então, muitas pessoas querem se capacitar demais, muitas pessoas querem, sabe, entregar tudo. E muitas das vezes, quando você está ali naquele preparatório todo, naquele dilema com você e o apreparamento, pessoas morrem, pessoas se matam, pessoas sofrem, pessoas ficam sem receber a palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo acaba também de um jeito ou de outro prendendo aquelas pessoas tanto no aprender, no aprender, no aprender, no aprender, no aprender,
que nunca colocam em prática. Então, assim, eu peço perdão se eu falhar, se eu errar em algumas coisas, porque eu sou como o apóstolo Paulo. Eu não estou pronto, gente. E sempre vou procurar melhorar. Mas a gente é cheio de defeitos. Mas eu sei que hoje os meus defeitos não é nada daquilo que um dia foi. Porque realmente eu busquei a Cristo não para ser uma estrela, uma celebridade, não. Para ser missionário, para fazer a vontade dele. Porque obedecer é para quem tem caráter e inteligência. E obedecer a Deus e ensinar através da palavra. E a palavra vai confrontar, e a palavra não vai confrontar só os LGBTs. A palavra não vai confrontar só os bêbados. A palavra não vai confrontar só as prostitutas. A palavra também confronta a mim, que sou missionário, confronta o meu pastor, confronta a todos nós, sabe por quê? Porque a gente estamos sendo moldados todos os dias. Só que a diferença de quem se entregou para o mundo é que o quê? Hoje a gente caminha na luz. E quem está no mundo caminha para as trevas. A palavra diz que quem está no mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Então eu não estou depressivo, eu não estou mal. Foi só um desabafo que eu senti de colocar para vocês entenderem o quê? Que quando você estiver sendo perseguido, não persiga. Chora, jejuma, ora. Quando você receber uma pedrada, não dê outra pedrada. Eu sei que é difícil, é fácil falar. Difícil é colocar na prática. Mas a gente também chora. E eu não vou vir aqui somente nas horas que eu estiver bem vestido, ou quando tudo estiver bom, sabe por quê? Porque até quando tudo está mal, até quando tudo está, desmoronando, é Deus me ensinando a ser forte. É Deus afrojando o meu e o seu caráter. Sabe para quê? Para quando vier algo pior, você falar, opa, peraí, eu já sei qual armas que eu vou usar. Eu vou usar a paz, eu vou usar a boa fala, a boa conduta, porque quem é de Cristo tem que ter uma postura diferenciada. E não adianta vestir o corpo e andar com a alma nua. Então, assim, gente, a felicidade que eu sinto hoje, nem com um sorriso eu conseguiria expressar para vocês. Porque Deus está me ensinando, nos ensinando a ser forte. Para de reclamar, para de botar defeito nas pessoas, para de demonizar as pessoas, porque as pessoas ainda não conseguiram alcançar o grau de espiritualidade que você. Começa a lançar palavras de bênção na vida daquela pessoa, sabe? Porque a palavra tem poder. E se tem muitas pessoas aí parecendo o diabo, é porque muitas das vezes a palavra que sai de alguns profetas, algumas profetisas, são palavras de maldição, não de bênção. E a palavra de Deus diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí as pessoas se assustam com as igrejas LGBT que estão sendo abertas. Gente, isso é cumprimento da palavra. Isso é cumprimento da palavra. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás, não sei quantos mil, mas é muito tempo atrás. E está se cumprindo, está se derramando. O Espírito de Deus está se derramando sobre toda a carne. Tem uma bruxa aí que ela prega mais a palavra de Deus do que faz bruxaria. As crianças estão sendo cheias do poder de Deus. Jamais se viu um avivamento como esse.
Então, assim, francamente, não venha com história pro meu lado, com bajulação, sabe? Ore pela minha vida, eu agradeço. Mas faça você a diferença na sua vida. Faça você a diferença dentro da sua igreja, dentro da sua casa, na sua comunidade. Agora mesmo eu estou indo ali entregar umas doações. Agora mesmo eu estou indo ali visitar uma mãe que tem 2 filhos, que precisa de ajuda. E eu parei a minha vida porque a vida não é minha. Não sou eu o dono da minha vida. O dono da minha vida é o Criador, é Deus. E eu prefiro obedecer do que ir morar no lago de fogo, aonde o verme não morre e aonde o tormento não para. Então, assim, eu não preciso da aprovação de vocês. Eu estou autorizado por Deus desde o quarto mês de gestação da minha mãe para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se você quiser abençoar meu ministério com brinquedo, com roupa infantil, com fralda descartável, com leite, sabe por quê? Muitas das vezes você não tem o tempo de ir lá na comunidade levar. Eu me dispus a isso. Eu não estou aqui pedindo carro importado, eu não estou aqui pedindo casa, eu não estou aqui pedindo seu dinheiro. Eu estou aqui te dizendo que às vezes a gente para a vida da gente em prol de querer andar muito lindo, muito bonito e aparecer na rede social só quando tudo vai bem. E esquece que Jesus também chorou. Que Jesus foi traído por Judas, vendido por Judas, traído por Pedro. Mas mesmo assim ele assentou Judas e Pedro na mesa e comeu e lavou o pé deles. E vocês sabem o que fazem? Não todos, mas alguns. Não suporta o irmão ali. Nossa, aquela irmã ali, só o sangue de Jesus. Vai se converter, irmão. Vai afrouxar o seu caráter no de João Batista. E vai ajudar a missão de Deus. Se você não pode ir, se você é uma pessoa muito ocupada, Deus se agrada da caridade. Deus se agrada daqueles que dividem o pouco que tem, sabe por quê? Porque o profeta chegou na casa daquela viúva, a viúva sem nada. Acreditou em Deus e no profeta. E quando fez a comida para o profeta, diz a Bíblia que o azeite dela transbordou. E deu tanto azeite, que ela teve que pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos. Sabe por que que a prosperidade, o azeite não transborda na sua casa? Porque você espera dos outros ser santo demais para ajudar? E nunca foi levar uma roupinha para uma criança que tem uma mãe dependente química ou um pai desempregado. Aí vocês querem cobrar a santidade dos outros, mas não é capaz de ajudar a quem tem coragem de ir aonde vocês não vão. Então, assim, não tenha pena de mim. Tenha misericórdia das pessoas que sofrem. Tenha misericórdia. E não pensem vocês que dando o que tem ou dividindo, que as janelas do céu não vão se abrir, porque se abre. Eu sou prova disso e tenho assim, sabe, recebido tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção na minha vida. Sabe por quê? Porque eu ajudo missões. Eu ajudo missões e eu me orgulho disso, sabe por quê? Porque os meus pés não chegaram à África, mas a minha ajuda monetária chegou e lá tem um servo de Deus fazendo a obra dele. E nem me preocupo, ó, com o que vai ser feito. Eu entreguei na mão de Deus. E Deus é justo e fiel.
Amém, queridos? Muito obrigado por todos os comentários, por vocês que me amam, por vocês que oram pela minha vida. Eu preciso de muita oração e de muito brinquedo, de roupa infantil, de guloseima, porque está chegando dia 2 de outubro. E nós temos que fazer, sabe o quê? É o que Mateus 19,14 diz. Trazei-me todas as criancinhas a mim, porque delas é o reino do céu, e não as turvem de vir a mim. Ok? Let's go? Missionário Moab aqui, passando para te dizer que ele não escolhe capacitados, ele capacita imperfeitos. Ele não escolhe ninguém perfeito, ele aperfeiçoa a boa obra dele. Mas para essa obra seguir veloz pelo mundo, nós precisamos dar a mão uns aos outros e respeitar o próximo e respeitar a pessoa que ainda não conseguiu chegar ao nível espiritual que estamos e com amor abraçar o pecador e dizer a ele: eu um dia fui assim, eu um dia fui um drogado, um dia eu fui a pessoa mais mesquinha e mais ordinária que já existiu. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Sara fez uma reviravolta tão grande na minha vida, irmão, que hoje eu só consigo dar glória e aleluia. Por quê? Porque eu nem preciso ir atrás da bênção. A palavra de Deus diz que a bênção e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas a gente é homem, a gente é carne, a gente chora, a gente sente dor. Mas a gente não tem que levantar um clamor dizendo: pai, mata fulano, porque pai não está nessa coisa. Pai, faz isso com fulano, joga na cama do leito. Pai não está nessa coisa. Porque senão ele não teria dado a vida do seu único filho unigênito para morrer por mim e por você, pecadores. Só que a diferença de quem está no Pai é que nós estamos lutando todos os dias para se santificar mais. E essa fonte de água viva que jorra do Pai, ela mata a sede. E quem come do Pai nunca mais terá fome. Então, assim, ajuda o meu ministério. E vocês verão o preço que eu estou pagando para fazer a palavra de Mateus 19,14. Porque aquilo é uma ordem. O Senhor está dando uma ordem: trazei-me a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. É uma ordem. E não é só para mim, é para nós. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe. Tocando terror no inferno e popularizando o reino do céu. Eu conto contigo. Deus está contando com nós.